Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço que conduza, Senhor, todo esse procedimento. Que todos que ouçam, Senhor, essas palavras e resumo desta lição, possa ser edificado com a Tua palavra. Ministra em cada coração. Graças a Deus. Nós vamos, resumidamente, falar aqui da lição de número 5, que tem como título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. E o texto áureo se encontra no Salmo 46, versículo de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada fala o seguinte: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os objetivos da lição são 3, que o primeiro é destacar a proteção do Senhor, o segundo é apresentar as características da cidade de Deus, e o terceiro é enfatizar importantes relações e inspirações. A introdução da lição diz o seguinte: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destacar a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. O tópico 1 da lição começa falando o seguinte: a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46, irmãos, traz a lição ou lições profundas aos servos de Deus referente à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Ou seja, o cristão, aquele que acredita em Deus, ele deve ter a certeza que Deus o protege e, na verdade, de todas as ameaças ao longo de sua vida. Continuando aqui, o tópico 1.1 fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio. Esse é o versículo número 1. Ele vai estar distribuído em todo esse tópico de número 1. Quando fala aqui no tópico 1 que Deus é o nosso refúgio, a gente aprende que a primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Quando a gente passa por algum tipo de perigo, a nossa estratégia é procurar logo um lugar de escape, que sirva de amparo e que sirva de proteção. E o cristão logo sabe que Deus é esse refúgio, Deus é esse escape. E Deus, ele é o refúgio, não só quando a gente precisa, mas quando a gente também acha que não precisa. Portanto, podemos dizer que Deus é o refúgio o tempo todo. O tempo todo Deus é o nosso refúgio. O 1.2. Deus é a nossa fortaleza. No 1.2 aqui, continuando nesse versículo de número 1, vai deixar claro, fazer que a gente aprenda mais uma vez, que Deus além de ser o refúgio, ele é um refúgio forte. Ou seja, o que adianta, irmãos, ter um abrigo se ele é frágil e facilmente invadido, se os inimigos podem destruí-lo? Nós nos abrigamos em Deus e temos a certeza que ele é a fortaleza mais segura do universo. Deus é a fortaleza de todos aqueles que necessitam. Então eu costumo dizer que Deus é o lugar, ou seja, aqueles que se refugiam em Deus, eles estão refugiados no lugar mais seguro do mundo. Então o 1.2 vem trazer para nós
esse aprendizado, que Deus é uma fortaleza que não tem inimigo que possa rompê-la. Ou seja, é o lugar mais seguro do mundo. O 1:3 vem dizer, continuando no versículo de número 1, que Deus ele é o nosso socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, aquele que está em Cristo tem a certeza que Deus é o seu socorro. Quando fala de bem presente na angústia, isso fala da rapidez, da perfeição, né? E o poder do socorro do Senhor. Ele não demora, irmão, como muitos socorros demoram. A gente acredita que Deus está conosco e a rapidez do seu socorro é incomparável. A perfeição do seu socorro é incomparável. E o poder do seu socorro é incomparável. Não temos como mensurar isso. Então, Deus é o nosso socorro bem presente. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O tópico 2 fala o seguinte: completa confiança no agir de Deus. Ou seja, nós, como cristãos, conhecedores de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, devemos ter completa confiança no agir de Deus. Então o salmista, após descrever, né, que Deus, que é o seu refúgio e fortaleza, ele demonstra plena confiança no agir de Deus. O tópico 2.1 fala o seguinte: confiança, né, a confiança prevalece em meio ao caos. Ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, nós, como cristãos, devemos confiar que, de alguma forma, Deus trará o livramento. Ele trará o escape. Deus está do nosso lado. E melhor dizendo, Jesus diz que onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Deus estará no meio. Então, nós não seremos abalados. Deus está no nosso meio. Não seremos abalados. É o resumo do 2.1. O 2.2 fala o seguinte: a cidade de Deus. 2.2. O salmista ele fala a respeito da cidade de Deus. Hoje, na nova aliança, nós somos, além de o salmista citar aqui que ele fala da cidade de Deus, que é a Jerusalém, nós hoje, com a nova aliança, a vinda do Messias, Jesus Cristo, Salvador do mundo, a Bíblia deixa claro que nós somos templos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Jesus, o Espírito Santo mora na sua igreja, nós somos templo dele. Em meio às dificuldades que possamos enfrentar, Deus nos ajudará bem cedo. O salmista diz que é ao romper da manhã. Antes mesmo que a gente imagine, Deus nos ajudará. Se você está passando por uma dificuldade, algum problema, antes mesmo que você imagine, o mais cedo possível, Deus te socorrerá. O 2.3, a agitação das nações e o cessar das guerras. Aí continua dizendo assim como o salmista, devemos celebrar a segurança e o agir de Deus para com o seu povo. Deus é a nossa segurança. Deus, ele é a nossa segurança. E nós devemos celebrar isso, proclamar isso, que talvez as pessoas que não conhecem Deus se sintam inseguros, mas nós, conhecendo o nosso Deus, o poder que o nosso Deus tem, nós devemos celebrar, nos alegrar, porque Deus, na verdade, é a nossa segurança. Então você está seguro em Deus, nós estamos seguros em Deus. E já caminhando para um encerramento, porque na verdade aqui
é só um resumo de toda esta lição. No 3 fala das relações importantes e também fala de inspirações. Que relações são essas? A relação que existe entre o Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48. Foi falado sobre a segurança, sobre a confiança em Deus também. Então vai ser destacado algumas relações entre estes salmos que foram citados, o Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48. No 3.1 fala da relação entre o Salmo 46 e o Salmo de número 47. O Salmo 46 e 47 fala sobre o triunfo de Deus sobre as guerras, a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. O Deus de Israel é reconhecido como grande rei e é chamado todos os povos para louvá-lo. Essa aqui são um resumo dessas relações que existem entre o Salmo 46 e o Salmo 47. Deus, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus também, ele é reconhecido nestes salmos, nessas relações que esses salmos têm entre eles, como o grande rei. E esse salmo conclama todos os povos para louvar esse grande rei, louvar esse nosso Deus, que é o Deus de Israel também. Louvado seja o nome do Senhor. O 3.2 fala o seguinte: relações entre o Salmo 46 e o Salmo de número 48. Salmo 46, 47 e 48 são cânticos de triunfo. Um canto de triunfo é quando a gente está alegre por ter conquistado uma vitória. Quando Miriam louvou ao Senhor lá no Antigo Testamento, podemos dizer que aquilo é um exemplo de um cântico de triunfo após ter passado o mar, que era aquele obstáculo para o povo de Israel. Ela chamou as mulheres e cantaram com seus tamborins ali um cântico de triunfo. Então esses salmos aqui também vêm falar sobre este assunto, que 46, 47, 48 são cânticos de triunfo. É mais um cântico que contribui, ajuda e conscientiza o povo sobre a grandeza do seu Deus. Ou seja, esse salmo ele vem contribuir para que nós como cristãos nos conscientizemos mais ainda de que nosso Deus ele é grande. O teu Deus é grande, o meu Deus é grande. Ele é maior que o meu problema, maior que o teu problema, maior que a minha dificuldade, maior que a tua dificuldade. Ele é maior que tudo. Às vezes a gente torna o nosso problema tão grande e esquece que o nosso Deus é maior que tudo. O teu Deus é maior que tudo. Então o nosso Deus é grande. Esses salmos ele vem nos conscientizar disso. Nós já sabemos que Deus é grande, mas às vezes a gente, com as aflições e as dificuldades da vida, pode correr o risco de, por um momento, esquecer que o nosso Deus é grande, mas o nosso Deus continua sendo grande. Os problemas podem surgir, as dificuldades podem vir, mas o nosso Deus é grande, maior que qualquer problema. E Ele está conosco, Ele é nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. E o 3.3, para encerrar, fala a inspiração de Lutero. Lutero ele foi inspirado, como diz aqui o autor dessa lição, a compor o hino Castelo Forte, que foi inspirado na convicção do salmista. O salmista tinha convicção que Deus era o refúgio dele, que Deus era a fortaleza dele, que Deus era o socorro bem presente dele. E Lutero tinha a mesma mentalidade como eu e você, como cristão, devemos ter. Nós devemos ser, na verdade,
convictos, assim como o salmista, assim como Lutero compôs esse hino, que Deus é o nosso refúgio. Deus é o teu refúgio, irmão. Deus é o meu refúgio. E Deus é a fortaleza. E Deus é o socorro bem presente. E que em meio a tantas dificuldades, não tememos, pois a verdade de Deus fluirá através do seu povo. Então a verdade de Deus, a vontade de Deus, como disse Lutero, é que a verdade de Deus flua através dos seus servos. E que por mais que levantem potestades, demônios, você estará seguro, porque Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu socorro bem presente, como foi falado anteriormente no tópico 2, o socorro dele é rápido, o socorro dele, na verdade, é perfeito, o socorro dele, a segurança dele é de uma rapidez que não temos como mensurar, medir. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que você nunca esqueça que esse salmo começa falando a palavra mais importante que nós conhecemos na nossa vida, Deus, Jeová, Senhor. E a Bíblia vem explicar que a palavra Deus, como ele mesmo disse para Moisés, para dizer para o seu povo, o povo de Israel no Egito, assim, eu sou o que sou. Ou seja, Deus é aquilo que você precisa que ele seja. E nesta lição, ele está deixando bem claro que ele é o refúgio, que ele é a fortaleza e que ele é o socorro bem presente na angústia. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe o seu povo. Amém? Senhor, que o Senhor possa abençoar o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.